Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o versículo 28 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Esse versículo ele é geralmente mal interpretado pela maioria das pessoas que geralmente vão participar da ceia, porque geralmente ele é lido antes da ceia, da celebração da ceia, e com um objetivo de levar a pessoa a fazer esse exame, né? Com o objetivo de ver se há algum pecado, se há alguma falta, alguma situação pendente que de alguma forma torne a pessoa indigna de participar da ceia. Então aí os líderes, os pastores, as pessoas ali que estão liderando e estão conduzindo a reunião, geralmente citam esse versículo e olha, tome cuidado você aí, né? Examine-se a si mesmo e veja se você está digno ou não de participar da ceia. Mas será que foi isso mesmo que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse versículo? O objetivo foi esse mesmo? Então nós vamos aqui esclarecer de uma vez por todas qual é o verdadeiro sentido desse versículo. Não precisamos ir muito longe não, basta uma leitura do capítulo todo. Aliás, nem precisa ler o capítulo todo, é só ler aqui a partir do versículo 20, que aí vai ficar claro que isso nada tem a ver com a existência de algum pecado que o torne indigno ou impeça de participar da ceia. Então vamos ver aqui, vou ler rapidamente aqui, no versículo 20 diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar o contexto aqui dessa passagem. A ceia na época de Paulo não é como as ceias que hoje, né? Que hoje ali tem um pedacinho pequeno de pão, minúsculo, um cálicezinho ali de suco de uva. E aí a pessoa ali na hora ela come aquele pão e toma aquele suco de uva e pronto. Na época de Paulo, a ceia, a comida, né, o pão e o vinho, e era vinho de verdade e não suco de uva, era servido à vontade praticamente. Então as pessoas iam ali e tinha muita comida, muito pão, muito vinho, a ponto de alguns até se embriagarem, como Paulo diz aqui, ó, outro, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Acontece o seguinte: nos dias que tinha essa ceia, nos dias que acontecia a ceia, tinha aqueles espertinhos ali, né, que iam ali para o local onde acontecia, que não era num templo, porque naquela época não existiam templos ainda. Aí a pessoa chegava ali e comia à vontade, bebia à vontade, e alguns até se embriagavam. E aí o pessoal ia chegando, ia comendo e bebendo à vontade, e chegavam a um ponto em que acabava o pão e acabava o vinho. E aí o cara não tinha lá, quem estava conduzindo o trabalho, não tinha como celebrar ali a ceia. E aí Paulo pega e chama a atenção das pessoas assim: opa, calma aí, isso aqui não é uma comida qualquer não, isso aqui não é um vinho qualquer, isso aqui trata-se do corpo e do sangue de Jesus. E aí ele vai e fala, né, dando sequência aqui: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então você vê ali o seguinte: tinha gente que ia ali para comer mesmo. O cara estava com fome, precisava comer.
Mas mesmo assim, nesses casos, a pessoa tinha que ter um discernimento. Ali não é uma comida qualquer, não é um vinho qualquer. E aí Paulo vai dizendo, né? Aí ele vai e explica a origem da ceia, que é que quando Jesus fez a última ceia, lá com os apóstolos, que ele pegou o pão, repartiu, deu graças e disse: isso é o meu corpo e tal. Não vou repetir aqui porque todo mundo já conhece. E da mesma forma com o vinho, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. E aí ele diz, na sequência, no verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E lá no verso 28, ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E aí no verso 29 que ele explica, aí a explicação está aqui: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. E aí lá no final ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então aquilo ali não era um banquete, um jantar para se comer e se beber, para encher a barriga. Você está com fome? Come em casa. Porque se você vier aqui e para encher a barriga, encher a cara e ficar bêbado, ficar embriagado, aí você está trazendo condenação. E voltando lá ao verso 28, que é o tema do nosso comentário, né? Examine-se o homem a si mesmo. Examinou? Tem o discernimento? Tenho. Então, coma do pão e beba do cálice. Mas você não tem um discernimento. Então não come, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Então, conclusão: examine-se o homem a si mesmo para ver se ele tem o discernimento. Não é para ver se tem algum pecado, não é para analisar, estou em pecado, ou estou com uma situação ali, então eu não sou digno de participar. Não tem nada disso. Até porque se fosse isso, ninguém poderia participar, porque todo mundo tem ali um pecado, tem uma situação não resolvida e tal. Tanto é que isso é tão verdade que a própria Bíblia diz que todos pecaram. E lá naquele texto, lá naquela passagem, naquele episódio em que aquela adúltera estava para ser apedrejada, o que Jesus diz? Aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Então, não ficou ninguém, porque todo mundo tem seu pecado. Entendeu? Então, se fosse realmente para examinar a nós mesmos, para ver se tem algum pecado, se está digno ou indigno de comer, então ninguém participaria da ceia. E até mesmo na primeira ceia que Jesus fez, Judas não poderia ter participado, porque Judas era o traidor. No entanto, Jesus não impediu Judas de participar daquela ceia. Ora, se o próprio Jesus não impediu Judas, o traidor, de participar daquela ceia, por que é que alguém vai impedir você de participar da ceia atualmente? Então, a partir de hoje, se você quiser participar da ceia, participe normalmente. Mas eu estou com esse problema aqui. Não tem problema. Mas eu estou aqui com essa outra situação aqui que é pecado. Não tem problema. O pecado não impede você de participar. O que impede você de participar é o não discernimento. Ou seja, você comer sem ter a perfeita
consciência de que ali você está comendo e bebendo o corpo e o sangue de Jesus, respectivamente. O resto é detalhe. Ok? Então fica esclarecido aí, de uma vez por todas, de que você pode participar sim. Não se sinta constrangido, não passe por essa situação de constrangimento, de ali sentar, não participar, como acontece hoje. Sempre tem ali uma meia dúzia que senta ali cabisbaixo, não posso porque eu estou com uma situação aqui e tal. Não é isso, não é disso que Paulo está falando. Então, procure ler a Bíblia, procure ler o capítulo todo, de preferência leia o livro todo, para que você tire suas próprias conclusões e não seja conduzido aí por pessoas, não sei se bem ou mal intencionadas, que acabam te levando, te induzindo ao erro. Ok? É isso aí.